Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos resolver um exemplo prático da demonstração de valor adicionado, tá ok? Então para isso nós vamos precisar das seguintes informações. Então em 31 de 12 de 2020, a companhia IFRS 1 apresentou as seguintes demonstrações contábeis. Então aqui no caso nós vamos ter o balanço patrimonial, tanto de 2020 como 2019, né? Com todos os saldos das respectivas contas. E aqui na sequência nós temos a demonstração do resultado do exercício também, né? O valor total de receita, custo de venda e assim por diante até concluir no nosso lucro líquido do exercício. Então nós temos alguns detalhamentos aqui também em relação ao ano de 2020. Então fala o seguinte, que em março a empresa adquiriu 120 mil em mercadorias a prazo, com tributos sobre a compra, daí temos ICMS, 12%, e um percentual genérico, né, de PIS e COFINS de 8%. Depois disso, temos que durante o ano, né, a empresa contabilizou 18 mil de despesas com pessoal, ok? Esse 18 mil evidenciado aqui, né, na nossa DRE, despesas com pessoal, porém tem um detalhe, né, desses 18 mil, 5.148 referem-se à contribuição devida de INSS patronal. Então, nessa demonstração, esse valor está incluso no 18 mil. O item 3, durante o ano a empresa realizou vendas de 225 mil, também com tributos, ICMS e um percentual de COFINS e PIS, sendo que 50% dos valores da receita foram à vista e o restante a prazo. Daí no item 4, durante o ano foram pagos 330 mil de empréstimos e a empresa não obteve nenhum outro novo empréstimo. Item 5, os valores de tributos de imposto de renda e contribuição social a pagar de 2019 foram integralmente quitados em 2020. Item 6, durante o ano de 2020 foram pagos saldos de salários e encargos de 2019. E por fim, o item 7, os dividendos a pagar existentes, 31 de 12 de 2019, foram integralmente pagos aos acionistas em março de 2020. Então, com base em todas essas informações, o que está pedindo? Está pedindo para elaborar a demonstração do valor adicionado do ano de 2020 da companhia. Tá ok? Então, como que nós vamos realizar a elaboração da nossa DVA? Então aqui nós temos a estrutura já da DVA, né? Lembrando que, embora seja tratada apenas de uma demonstração, ela é dividida em duas partes. A primeira parte nós temos a geração de receitas, né? A geração de riquezas que a empresa tem. E na sequência nós temos a forma como essas riquezas elas são distribuídas, né? Nos grupos específicos. Então vamos lá, muitas das informações a gente vai obter direto da nossa DRE. Porém, tem algumas informações em que é preciso realizar um cálculo à parte, né, para se chegar no valor. Exemplo delas, nós temos a receita, né, de vendas e também o custo do produto, em que na DVA esses valores eles têm que estar inclusos com o saldo do tributo, ok? Então vamos à primeira linha. Primeira linha aqui, o primeiro grupo de receitas, nós vamos ter a receita de venda, né? Então, o que aconteceu? A receita de venda que nós temos lá no exercício, na nossa DRE, é de 180 mil. Então, 180 mil. Porém, não é esse valor que a gente vai utilizar para o cálculo para evidenciar na nossa DVA, né? Por quê? Porque essa receita está líquida, ou seja, já foi retirado os tributos dela. Mas na DVA a gente vai tratar a receita bruta, né? Então com os tributos inclusos. Então o que acontece? Nós temos que nesse momento adicionar novamente os tributos, né? Então lá no exercício ele diz que quais são os percentuais de tributos que incorrem sobre a venda. Então aqui nós temos no item 3, nós sabemos que é 12% de ICMS e 8% de COFINS e PIS. Então aqui o percentual, né, 12 mais 8, 20%. Para a gente chegar na receita bruta, né, que vai ser evidenciada na DVA, nós vamos pegar esse valor de 180 e vamos
dividi-lo aqui, só um pouquinho. Nós vamos pegar o valor de 180 e vamos dividi-lo pelo saldo de aqui. Vamos dividi-lo por 1 menos o valor do imposto. Ok? Através disso, nós chegamos no saldo da receita bruta, que é 225. Então, aqui nessa linha aqui de vendas de mercadorias, né, destinadas às receitas, nós vamos informar o saldo de 225. Ok, já temos essa primeira informação. Aqui a gente já pode fazer a segregação, né, do valor de tributos sobre a venda. Então, sobre o 225 mil, a gente calcula ICMS e também calcula o percentual genérico de PIS e COFINS, né, que aqui no exemplo está como 8%. Então, temos o valor de ICMS, COFINS e PIS. Essa informação a gente vai utilizar mais para frente, na hora da distribuição, né, da riqueza. Então, aqui no caso do grupo de receitas, o valor evidenciado é só sobre a venda de mercadoria. Agora nós vamos passar para o segundo item, que é a parte de insumos. Nesses insumos, a gente vai evidenciar também o custo de produtos. Só que aqui a gente tem que ter um pequeno cuidado, porque lá na nossa DRE, o custo de produto evidenciado é de 98 mil. Porém, o valor que vai na nossa DVA não é esse saldo de 98 mil. Por quê? Porque esse saldo está líquido de tributos. E na DVA, nós temos que evidenciar o valor tributado, né? Então, o que vai acontecer? O raciocínio é o mesmo. Lá, nós vamos agregar o valor dos tributos. Aqui no item 1, a gente já tem o saldo de tributos sobre a compra, né? Também é 20%, 12 de ICMS, 8 PIS e COFINS. A gente vai pegar esse valor aqui, de 20%, e vamos utilizar o mesmo raciocínio. 98 dividido por 1 menos 20%. Com isso, nós chegamos no custo para a DVA, que é 122.500. Então, só para reforçar a ideia, lá na DVA a gente informa o custo incluído os tributos, ok? Aqui também nós podemos fazer já o cálculo dos tributos, né, de PIS e COFINS sobre esse valor do custo. Lembrando, né, que no caso aqui do cálculo do ICMS e do PIS e COFINS, a base não é o valor da aquisição de mercadorias naquele período, mas sim o valor decorrente ao custo evidenciado. Tá certo? Então esse é um dos principais detalhes ali na montagem da DVA. Agora as demais informações nós vamos poder coletar diretamente da nossa DRE, né? Então essa linha aqui na sequência ele trata de materiais, energias e serviços. Que valor seria esse? Lá na nossa DVA ele refere-se a o saldo de despesa de energia elétrica, água, telefone. Então é esse saldo que a gente evidencia lá, menos 5.200. Então aqui vai ser menos 5.200. Ok? Perda por recuperação do valor do ativo. Então aqui na nossa DVA, na nossa DFC, nós também já temos esse valor, né? Que seria esse 1.400 referente ao teste de impairment, né? Então esse valor aqui também é evidenciado. Deixa eu marcar aqui os saldos, né? Que a gente está evidenciando para nós não perdermos os valores. Então aqui na linha abaixo, menos 1.400. Com isso, nós já podemos fechar nosso primeiro saldo, que é o valor adicionado bruto, né? Então, ele vai ser igual à soma da receita, 225, menos o custo, outros materiais, né? E perda por redução ao valor recuperável. Com isso, nós chegamos no valor adicionado bruto de 95.900. Na sequência, o que nós temos? A linha de depreciação e amortização. Tá ok? Então lá na nossa DRE, a gente vai ter esse saldo também de despesas com depreciação, que é de quanto? 7.500. Então aqui a gente vai lançar o valor de 7.500.
500. Sempre é bom lembrar, pessoal, que essa linha de depreciação, ela contempla não só a despesa com depreciação, mas no caso, vamos imaginar que nós temos uma empresa que produz determinado produto, né, trabalha com custo de produção, o valor da depreciação incluído no custo da produção também é vinculado a essa linha da DVA. Então, no caso, quando a gente tem indústria, a gente tem um trabalho um pouco maior, porque nós temos que segregar daí aquele valor da depreciação dentro do custo do produto. Ok? Então, vamos lá. Fechando aqui o saldo, nós chegamos ao valor do valor adicionado líquido pela entidade, 88.400. Na sequência, nós temos os valores adicionados, né, recebidos em transferência, ou seja, são aqueles valores que não são oriundos direto da atividade fim da empresa. Então, ela recebe de outras entidades. No caso aqui, nós vamos ter o resultado de equivalência patrimonial, valor evidenciado lá na nossa DRE. Então, o saldo de equivalência patrimonial é um saldo positivo de R$8.000. Então, adicionamos R$8.000 aqui. E, além disso, nós temos também a figura de receitas financeiras, né? Então, a receita financeira, 5.100. Então, também incluímos aqui o valor de 5.100. Chegando agora no saldo adicionado a distribuir. 101.500. Então, esse valor de 101.500 ele refere-se à riqueza total gerada pela empresa. Então, nós já fechamos a nossa primeira etapa da DVA. Agora, na sequência, nós temos que fazer o quê? Nós temos que evidenciar de que forma esses valores eles foram distribuídos pela empresa, né? Quais são os grupos contemplados na distribuição. Então, lembrando que a gente tem 4 grupos principais: pessoal, impostos e taxas, remuneração de capital de terceiros e remuneração de capital próprio. Então, agora a gente vai evidenciar os valores referentes a cada um dos grupos. No caso aqui, o primeiro item é pessoal, né? No caso do pessoal, lá na nossa DRE, nós temos a despesa com pessoal no valor de 18.000. Ok. Só que tem um pequeno detalhe, né, referente a esse valor de 18.000, que é aquela observação vinda do exercício. Então, o que diz? Lá no item 2, que do valor que a empresa contabilizou, né, 18.000 como despesas com pessoal, 5.184 ele refere-se à contribuição do INSS patronal, que é aquele INSS que a empresa paga, né? Então, nesse sentido, esse valor ele tem que ser descontado aqui. Por quê? Porque o INSS 584, né? 584, ele é contemplado em uma outra linha na nossa DVA, né? 584. Então vai ser 18.000 menos 584. Então o valor da remuneração aqui é de 12.816. Então o valor líquido, 18.000 menos o INSS patronal. Esse INSS patronal aqui de 5.184, ele vai ser evidenciado aonde? Ele vai ser evidenciado como um tributo, né? Então lá na linha de tributos federais, esse valor ele vai ser incluso. Bom, a gente já chega ali nessa parte de tributos, tá certo? Só vinculei o primeiro valor ali. Concluindo o grupo aqui de pessoal, bom, nós não temos benefícios, porém lá na nossa DRE é evidenciado o saldo de FGTS. Então lá tem 1.500 de FGTS. Então esse valor também tem que ser evidenciado na nossa DVA. 1.500. Então da riqueza que a empresa gerou, 1.500 foi segregado em FGTS. No grupo, agora na sequência, né, nós temos os impostos, taxas e contribuições. Então aqui nós vamos ter que segregar os tributos que são de origem federal, estadual e municipal. Então, para isso, nós vamos ter que fazer uma pequena separação aqui, ok? Então, até nesse sentido que a gente fez esse cálculo aqui dos tributos
incluídos, né? Tanto tributo sobre a venda como tributo vinculado ao custo de mercadoria vendido. Então aqui nós vamos fazer a segregação, tributos federais, ok? E aqui embaixo o tributo estadual, né? No caso, a gente só vai ter o ICMS. Então, como tributos federais, nós tivemos o INSS patronal, que foi aquela parcela retirada, né, da despesa com o pessoal. Nós vamos ter o imposto de renda, que está evidenciado aqui, né, na nossa DRE, 16.728. E vamos ter a parcela de PIS e COFINS, né? Só que essa parcela de PIS e COFINS a gente vai fazer um cálculo à parte aqui. Vai ser apenas a diferença entre o valor vendido, 18 mil, e o valor decorrente do custo, né? Então, sempre é bom lembrar, não é do valor da aquisição de mercadoria, mas sim do custo do produto. Nesse caso, a gente vai ter um valor de PIS e COFINS de 8.200, ok? Somando aqui com o saldo, nós chegamos num total de 30.112. Então, esse aqui é o valor dos tributos federais. Então, aqui no grupo de impostos, na linha federal, eu vou evidenciar o 30.112. Agora, na linha estadual, nós temos o outro tributo, né? No caso, o ICMS. Então, nós vamos partir do mesmo raciocínio. Vamos pegar o valor vendido, 27, menos o valor decorrente do custo, né? Então, a diferença de 27 menos 14.700 dá 12.300, ok? Então, esse valor de 12.300, ele refere-se ao tributo estadual. Bom, em relação a impostos municipais, nós não temos nesse exemplo, né? Então, qual que seria um tributo municipal? O ISS, por exemplo, o IPTU, seria tributo de cunho municipal, né? Então, poderiam ser evidenciados aqui nesse campo. No caso, como o exercício não comentou, né, em nenhum momento, a gente vai deixar simplesmente em branco. Agora nós vamos para o grupo de remuneração de capital de terceiros. Nesse grupo a gente vai ter como item juros, aluguéis, né? Então esses valores eles precisam ser segregados. Então esse juro, o juro que foi pago, nós temos também esse saldo lá na nossa DRE. Então a despesa financeira foi de 10 mil. Então é esse o valor que a gente evidencia lá na nossa DVA. Sempre lembrando, né? Agora a gente está fazendo a distribuição do valor, então por isso que os saldos aqui são positivos, né? A ideia é a seguinte: a riqueza que a empresa gerou, como que ela foi distribuída? Então até agora ela foi distribuída uma parte em remuneração direta, uma parte em FGTS, tributos federais e estaduais e despesa financeira. Também nós temos um valor vinculado ao aluguel, né? Então aluguéis, a despesa é de 2.300. Então esse valor a gente também evidencia aqui, 2.300. Outros casos, olhando, né, DRE novamente, a gente não tem mais nenhuma situação, né, de outros casos. Então esse campo acabará ficando em branco. E agora o último item, que será a remuneração de capital próprio. Nesse item de remuneração entra juros de capital próprio, dividendos e lucros retidos. Aqui nós vamos ter tem que ter atenção, né, num pequeno item, pelo seguinte. Voltando lá no exercício, lá no item 7 ele fala o seguinte, ó, os dividendos a pagar existentes em 31/12/2019 foram integralmente pagos aos acionistas em março de 2020. Significa o quê? Se a gente voltar lá no nosso balanço, esse saldo de 5 mil aqui de dividendo a pagar, ele já foi pago em março, né? Então, com isso, esse saldo de 15 mil é o valor de dividendos de 2020 que a empresa vai pagar, entenderam? Então, essa parcela de 15 mil é o dividendos referente ao lucro apurado de 2020. Por que isso?
Porque lá na hora do cálculo nós vamos ter que fazer uma segregação. Então, do lucro do período, que foi 32.472, nós vamos ter que descontar o valor de dividendos, que foi 15.000, e a diferença nós vamos ter o lucro retido, 17.472. Então, aqui no nosso campo, a gente vai evidenciar 15.000 de dividendos e mais o 17.472 de lucros retidos. Bom, já fizemos a distribuição. Agora, o que temos que evidenciar? Temos que verificar se realmente o valor distribuído ele bate com o valor adicionado a distribuir. Então, esse saldo aqui das duas contas, obrigatoriamente, ela tem que fechar. Então, eu vou pegar aqui um item para mostrar para vocês. Ó, esse valor aqui da conta, ele vai ter que fechar. Ok? Tem que ser o mesmo valor aqui de um saldo e do outro. Vamos somar, então, verificar se realmente o valor bate. Então, somando todas as contas, nós vamos chegar aqui no valor de distribuição, né, de 101.500. Então, bateu exatamente com o valor adicionado a distribuir. Então, lembrando mais uma vez a lógica da DVA, né? Nessa primeira parte nós evidenciamos a riqueza gerada pela empresa e nessa segunda parte de que forma essa riqueza foi distribuída, né? Quais foram os elementos que foram distribuídos a riqueza. E, como eu frisei, né, mais uma vez, esses saldos a distribuir e o valor distribuído, eles logicamente têm que bater no mesmo saldo. Então, com isso, nós concluímos a nossa resolução da DVA, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da resolução, né? Se acaso ficou alguma dúvida, pode deixar seu comentário abaixo do vídeo aqui, tá certo? Um grande abraço para vocês e até a próxima, pessoal. Até mais!